Segunda-feira, dia 31 do mês de outubro do ano de 2022, e você está em mais um Falando a Verdade. O nosso objetivo é apresentar a Palavra de Deus como solução para todos os problemas e como resposta para todas as questões. Lembrando a você que hoje não é o dia de Halloween, hoje é o dia da Reforma Protestante. Eu acho muito esquisito o pessoal que diz que conhece ao Senhor Jesus sair por aí vestido de um monstro, vestido de bruxa, participar de festas desse tipo. Isso não é para o cristão. O cristão deve comemorar a vida. O cristão deve ter um único super-herói, Jesus Cristo. É a este que ele deve prestar culto, é a este que ele deve comemorar, deve ter um caso de amor com Jesus Cristo, porque ele nos amou primeiro. Então não perca o seu tempo indo atrás de festas de Halloween, pintando o seu rosto. É bruxo, é vampiro, são aberrações. Isso não condiz com o povo de Deus. Hoje é um dia para se comemorar a Reforma Protestante e não Halloween. E sobre as eleições, meus irmãos, nós teremos um novo presidente. A nossa posição como cristão é orar por ele, orar pelo Brasil. Porque a Bíblia nos revela que as autoridades são constituídas por Deus. Foi Deus quem colocou lá o novo presidente. Isso quer dizer que nós, cristãos, passadas as eleições, nós não podemos nos envolver em protestos. Nós não podemos nos envolver em bate-boca, em discussão. Acabou. Acabou. Está eleito um novo presidente. A partir de hoje, a nossa missão como cristão, a nossa missão como cidadãos celestiais, sim, nós queremos ir morar com Jesus e ele disse que já foi nos preparar morada. Então a nossa condição de cidadão celestial é orar pelo bem do Brasil, e isso inclui orar pelo presidente da República, pelos senadores, pelos deputados, pelo STF, pelo TSE, enfim, pelas autoridades constituídas sobre nós. Preste muita atenção para não se envolver em coisas erradas e depois ter que pagar um preço amargo. Porque tudo que o homem semear é exatamente isso que ele vai colher. Dado os devidos recados, vamos então para a palavra de hoje. Nós sabemos que os tempos são difíceis, mas sempre houve, desde o princípio do mundo, sempre houve uma escapatória, sempre houve um livramento para aqueles que conhecem e servem a Jesus. Só conhecer Jesus e não servir, aí não funciona, aí é besteira, aí é abobrinha. Mas quando você tem uma vida com Cristo, ainda que apareçam os problemas, ainda que apareçam os desafios, o Senhor sempre está ali, pertinho de nós. Por muitas vezes, mas eu disse muitas vezes mesmo, isso é escrito na palavra do Senhor. Clamei ao Senhor no dia da minha angústia, e Ele me ouviu, e Ele me socorreu, e Ele trouxe paz para o coração. São inúmeros versículos, basta você estudar a palavra do Senhor que você vai ver. Lembrando que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Jesus Cristo disse que toda palavra vai se cumprir, letrinha por letrinha, nem um pinguinho só do i vai ser deixado de lado. Ou seja, o que está escrito aqui vai acontecer na minha vida e na sua vida. Você está com problema? Você está com dificuldade? É um problemão assim que você não sabe de onde é que vai ser a solução? Clame ao Senhor, confie no Senhor. Olha lá o Salmo 37, versículo 5, olha lá o Salmo 40, versículo 1, todos dizem a mesma coisa. Resumindo para você, aqueles que confiam no Senhor sempre estarão seguros. Mas espera aí, onde é que está isso na Bíblia? São vários versículos, mas hoje eu vou mencionar para você um que eu ainda não tinha mencionado aqui. É o Salmo 120, versículo 1, diz assim: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Olha só, isto aqui já basta. Na angústia. O que é angústia, meu irmão? É quando o perrengue está ali, atacando. Quando a situação está para lá de Bagdá. Quando a coisa nem preta mais já não está. Está mais que preta. Está do jeito que o inimigo gosta. Clame ao Senhor e Ele te ouve.
Lembrando mais uma vez, o Senhor, Ele é nosso Pai. Se você tem um filho, o filho se envolveu num problema, você não vai lá socorrer seu filho? Claro que você vai. O nosso Pai, Ele é onisciente. Ele sabe tudo o que acontece a meu respeito e a teu respeito. A Bíblia nos revela que os olhos do Senhor estão o tempo inteiro sobre nós. Mas agora, se você virar as costas para o teu Pai, e se você for confiar nas coisas do mundo, você não será bem sucedido. Outra coisa que é importante você entender, que não é necessário você esperar a coisa ficar preta para você dobrar os joelhos. Ao contrário. A minha mãe sempre falava assim, né? É melhor prevenir do que remediar. Jó, por exemplo, ele oferecia sacrifícios por cada um de seus filhos, temendo que eles viessem a pecar. Ou seja, antes mesmo da coisa acontecer, Jó já apresentava os seus filhos diante do Senhor. Se você está entendendo o que eu estou falando, e se por acaso tudo está bem com você, glória a Deus, aleluia, mas não deixe de orar. Não deixe de clamar, não deixe de ter aquele bate-papo gostoso com o Senhor. Olha, você fazer o seu devocional é uma coisa tão boa, é uma coisa tão maravilhosa, e isso vai fortalecendo você, isso vai aumentando a sua comunhão com o Espírito Santo do Senhor, e quando o inimigo se levantar, ele será fraco diante do Deus Todo-Poderoso que te conhece. A Bíblia diz assim, que o Senhor conhece a cada um de nós. E o versículo de hoje diz o quê? Quando na sua angústia você clama ao Senhor, Ele te ouve. E se o pai escuta o filho chamando, você acha que o pai não vai atender? É claro que vai. Não olhe para o seu problema, não olhe para as consequências, não olhe para os seus erros, não olhe pela desgraça que já aconteceu. Ao contrário, olhe para a solução do problema. Chama-se Jesus Cristo. Mas por que Ele é a solução do problema? Porque Ele é todo-poderoso. O universo inteiro está nas mãos do Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim, quando você, de todo o seu coração, clamar ao Senhor, com certeza Ele vai te atender. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. De Deus não se zomba, ninguém consegue mentir para Deus, porque Deus conhece o íntimo da nossa alma. É impossível tentar enganá-lo. Mas quando você tem um coração sincero, um coração quebrantado, e principalmente quando você usa da sua fé, meu irmão, inferno algum, diabo algum, demônio algum, problema algum pode te segurar, porque é o Senhor quem te guia. Uma coisa muito legal na palavra do Senhor é o conhecimento. A Bíblia diz assim, que o povo sofre, o povo apanha, o povo se envolve em confusão justamente por falta de conhecimento. E essa mesma Bíblia diz que nós só não somos consumidos pela misericórdia do Senhor nosso Deus. O tempo da graça o que é? É o tempo de pecar? É o tempo de, olha, agora está tudo liberado, agora eu posso fazer o que eu entender? Ao contrário. O tempo da graça é você reconhecer que você não merecia ser salvo. Você merecia estar queimando no fogo do inferno. Mas o Senhor Jesus teve misericórdia. O Senhor Deus nos amou de tal maneira que deu o único filho dele para morrer no meu lugar e no seu lugar. Esta é a graça. É o perdão de todos os nossos pecados através de Jesus Cristo. Isso não nos autoriza a viver uma vida em pecado. Isso não nos autoriza a desobedecer a palavra do Senhor. O tempo da graça é o tempo de você conhecer ainda mais o Espírito Santo do Senhor, viver segundo o que Ele diz para você, e aí realmente, mas realmente você vai ser feliz.